Maravilha, a gente acabou de criar o nosso primeiro componente, tá? Essa primeira aula ela ainda foi um pouquinho mais pausada, mais explicativa, mas ao decorrer do nosso curso as aulas vão ficar mais direto ao ponto. Essas primeiras aulas eu quero mostrar para vocês, né, nivelar todo mundo aqui, quem já tem um pouquinho mais de conhecimento e quem não tem, tá? Então por isso que essas primeiras aulas vão ser um pouquinho mais tranquilas, mais calmas, realmente mais explicativas, para realmente nivelar quem não tem essa base ainda para quem tem, tá? E você percebe que aqui dentro do nosso index, o nosso código ele vai começando a ficar extenso. A gente fez apenas a primeira parte aqui do nosso projeto e olha o tanto de parte que a gente tem para construir aqui ainda. Então é um projeto que vai ficar cheio de código aqui e cheio de componentes, cheio de elementos. E isso aqui vai ficar um pouco confuso da gente trabalhar lá na frente. E existe uma forma muito legal da gente fazer isso aqui, da gente reestruturar esse código para que fique muito mais simples da gente entender, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é reestruturar o nosso código, criando os nossos próprios componentes, e esses componentes vão ser seções aqui do nosso projeto. Então, basicamente, por exemplo, essa primeira parte aqui do site, ó, vai ser o nosso primeiro container, tá? O nosso primeiro componente. Essa segunda parte aqui, ó, vai ser o nosso segundo componente, o nosso segundo container. Essa parte de baixo aqui ó, vai ser o nosso terceiro container, um container um pouquinho mais extenso, tá? Então a gente vai dividir essas seções aqui e chamar cada seção dessa de container, tá? Então vamos fazer isso aqui agora. Eu vou abrir aqui os meus arquivos, o meu Explorer, tá? E aqui dentro eu vou criar uma nova pasta aqui na raiz do projeto. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada Containers. Essa pasta Containers vai conter todos os nossos containers, tá? Então, tudo isso, todos esses códigos extensos aqui que a gente tiver de containers vão estar aqui dentro. E aqui a gente vai importar apenas no nossa page. Vocês vão ver que vai ficar muito mais simples, tá? Eu vou criar aqui então um arquivo dentro do container chamado section, ou pode ser container01, aí o nome tanto faz, tá? Como a gente está dentro de containers, eu vou chamar isso aqui de container, tá? Então eu vou chamar aqui de container com a letra maiúscula, tá? Porque esse cara aqui vai ser um módulo, ele vai ser um componente que a gente vai importar aqui, igual a gente está fazendo aqui com o Chakra UI, tá? Então eu vou criar ele com letra maiúscula, tá? Então eu vou chamar ele de container 01.js. Aqui dentro de container 01.js a gente vai exportar por padrão uma função, a gente já aprendeu a fazer isso, então eu vou dar um export default aqui do nosso container, eu vou chamar, tem que passar a function, né? E aí o container 01, tá? Vai ser o nome da nossa função, e aqui dentro eu vou dar um return nas nossas aspas, tá? Basicamente é isso que o container vai fazer, só que aqui dentro a gente precisa retornar alguma coisa, tá? Então eu vou retornar aqui um H1 só para a gente ter certeza que está funcionando. Então vamos aqui, ó, colocar um olá mundo. Maravilha, a gente tem já o nosso projetinho estruturado. O que eu vou fazer aqui então é importar esse container dentro do nosso index. Então para fazer isso eu vou vir aqui ó, no início, no topo do nosso projeto e vou fazer um import, tá? From, e aí eu quero voltar aqui algumas pastas, tá? O import que eu estou fazendo é dentro do nosso próprio projeto, então eu vou clicar aqui, ó, barra, ele vai voltar uma pasta, eu vou entrar dentro de containers e vou importar o meu container 01. Então como a gente exportou por padrão o nosso container, eu não preciso passar as chaves, eu só preciso passar o nome aqui do nosso container, tá? Então eu vou chamar ele de container. Eu não preciso nem botar o 01 aqui, tá? Mas vamos colocar então. Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui dentro da nossa box, eu vou passar aqui então o nosso container 01 e fechar esse cara aqui, ó. Eu não preciso colocar aqui daquela forma tradicional, tá? E fechar o container 01 assim, ele até vai funcionar, mas eu não preciso, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui o localhost para vocês. A gente já vai ter, ó, o Olá Mundo sendo renderizado ali, ó. A gente tem um container 01 e depois a gente tem o nosso container que a gente criou, que é o Adquira Gravação na íntegra, tá? Se eu apagar isso aqui, ó, e deixar só a barra fechando no final, ele fica muito mais bonito, tá? E funciona da mesma forma. Então salvei aqui, ó, não vai ter nenhum erro. E aí o que a gente quer aqui agora é pegar esse container que a gente criou e colocar dentro desse container 01. Então eu vou copiar esse código aqui, ó, até o fechamento da nossa flex e vou entrar aqui dentro do container 01 e no lugar de retornar aqui o nosso Olá Mundo, eu vou retornar o meu container, tá? O meu container criado. Então agora a gente vai ter isso sendo renderizado aqui dentro. Só que agora ele está dando um erro dizendo que flex is not defined. Realmente,
aqui dentro do container a gente não importou o flex, a gente não importou o text. Então o que é que eu vou fazer? Vou voltar aqui na index, copiar essa linha de código aqui, ó, colar aqui em cima. E aí aqui eu estou utilizando, ó, o flex e o text. Eu não preciso do box porque eu não estou utilizando ele aqui, tá? Então agora quando eu salvar, isso vai estar sendo exibido aqui, ó, de forma muito bonita, tá? Então deixa eu voltar aqui, salvar o meu index para ele deixar só o container 01. Então agora, olha que legal que ficou o nosso projeto, tá? Então agora a gente tem aqui a nossa box que está envolvendo o nosso projeto e basicamente a gente tem o nosso container 01 que a gente criou, que está sendo importado ali dentro de containers, dentro do arquivo container 01, né? Então aqui a gente tem, ó, o containers, a pasta e o arquivo container 01 e a gente fez o import desse cara. Agora, quando a gente quiser mexer ou fazer qualquer alteração dentro do container 01, a gente pode simplesmente acessar esse cara, ó, clicando aqui Ctrl ponto, a gente vai abrir o arquivo do container 01 e a gente modifica só esse cara. Então fica muito mais fácil da gente trabalhar com o nosso projeto, para a gente fazer manutenção, para a gente trabalhar literalmente. Essa forma aqui é a forma mais indicada. Então agora só falta a gente fazer uma coisa para que fique tudo perfeito. Porque imagina agora a gente ter aqui, ó, 10 containers para fazer o import. Então, se a gente começar a fazer 10 containers, a gente vai ter isso aqui, ó, basicamente. E a gente não quer isso, tá? Porque a gente vai ter que importar aqui do container 01, container 02, container 03. O que eu quero é importar tudo de um único arquivo para que fique fácil, igual o próprio Chakra faz aqui, ó. Então eu quero ter aqui, por exemplo, import from containers, tá? E aqui dentro eu quero pegar, por exemplo, o container 01, o container 02, né? Isso aqui vai deixar ainda mais simples da gente trabalhar, tá? Então, para fazer isso é muito fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um import do container 01 from, ou seja, de onde é que eu quero importar esse cara? Eu quero importar ele dentro da nossa página containers, tá? Containers, tá aqui, ó, ela bonitinho. Então, a gente está importando o container 01 dentro da pasta containers. Só que dentro dessa pasta containers, eu vou criar um arquivo chamado index. Lembra que eu falei para vocês que o index é o arquivo principal chamado pelas rotas? Aqui dentro do projeto também é assim. Então, se eu estou chamando a pasta containers, eu não preciso especificar o index, que ele já vai automaticamente buscar pelo index, tá? Então, se eu criar um arquivo chamado index.js dentro desse containers, ele já vai identificar, ver que ele atualizou aqui, ficou branco. Ele está dizendo que não encontrou aqui, ó, o nosso container 01, porque a gente não importou esse cara aqui. E basicamente, esse arquivo aqui do index.js, ele vai servir para fazer a importação de todos. Então, ó, ele vai servir, este arquivo vai servir para importar todos os containers, dá um alt aqui, todos os containers e exportar todos os containers. Tá? Então vou comentar essa linha, vou utilizar aqui o atalho Ctrl+K, Ctrl+C para comentar essa linha. E aí basicamente a responsabilidade desse index é essa. Então para isso eu vou importar, tá, o nosso container 01, ele já vai sugerir aqui esse import. Então se eu der um tab aqui, ele já vai completar o import container 01 from ponto barra container, ou seja, ele está na mesma pasta, ele está importando aqui o container, tá? Vamos escrever aqui só para ficar legal, import container, tá? 01 from, vou abrir aqui minha aspa simples e aqui eu vou selecionar dentro da própria pasta que eu estou, ponto barra, e selecionar o container 01, tá? Então basicamente esse arquivo já está importando esse container. Agora a única coisa que eu quero fazer é exportar todos os containers que eu vou ter aqui e basicamente eu vou passar uma chave para exportar esse container 01, tá? Eita loucura aqui, hein? Para exportar esse container 01. Então, a partir do momento que eu faço esse export, o nosso projetinho já volta a funcionar. Agora, galera, se eu tiver uma centena de imports aqui dentro desse arquivo, aqui no nosso index eu só preciso importar uma única vez essa pasta, né, esses containers, e simplesmente ir passando aqui, ó, container 02, container 03, container 04, então isso aqui facilita o processo pra gente, tá? Deixa eu voltar aqui, tirar esses caras aqui, deixar só o único import. Beleza, agora a gente já está com a reestruturação do nosso código feita. A partir de agora,
Quando a gente for criar uma nova seção, a gente vai criar aqui dentro de containers, importar aqui dentro do index, importar e exportar aqui dentro do index, e aqui dentro da index da pages, tá? A gente vai fazer o import aqui através dos containers e colocar aqui, ó, container 01, container 02, container 03, vai ficar muito mais simples e fácil o nosso projeto, beleza? Então deixa eu tirar aqui e salvar. Então, fechando essa aula aqui, tudo configuradinho, tudo perfeitinho.